Poucos criminosos na história alcançaram a fama de Al Capone, o lendário mafioso também conhecido como Scarface. Na mente da maioria das pessoas, ele era a definição perfeita de gangster. O terno listrado, charuto na boca, metralhadora Tommy na mão. Ele se tornou o chefão intocável do crime organizado que dominou Chicago, à base de muito medo e de um carisma cativante. Mas essa imagem é apenas o pôster da história de Al Capone, a versão que Hollywood nos vendeu. A verdade é muito mais complexa, mais suja e, honestamente, muito mais interessante. Esta não é apenas a história de um mero criminoso. É a história de como o garoto pobre do Brooklyn, filho de imigrantes, que se tornou o inimigo público número 1 dos Estados Unidos. É a história de como ele construiu um império multimilionário vendendo o que todos queriam e que os superconservadores e o governo proibia. E é a história de como um império construído com sangue e balas foi derrubado por um golpe de caneta e um contador atento. Hoje vamos mergulhar fundo na história de Alphonse Gabriel Capone, desvendando o homem por trás do mito, a sua origem, sua ascensão brutal, seu reinado sangrento e sua queda. Prepare-se para conhecer a história verdadeira do maior mafioso dos Estados Unidos. Primeiro, vamos quebrar um mito. Al Capone não era o mafioso siciliano que chegou de barco. Ele nasceu no Brooklyn, Nova York, em 1899. Seus pais eram imigrantes italianos honestos, trabalhadores que sonhavam com uma vida melhor na América. Mas o jovem Al Capone não via futuro em seguir as regras. O bairro dele era um caldeirão de pobreza e gangues. A rua era a sua verdadeira escola. Ele era inteligente, mas tinha um pavio curto. Aos 14 anos, socou o rosto de uma professora e nunca mais voltou para a escola. O diploma dele seria tirado nas ruas, onde a coragem e a força falavam mais alto que a erudição. Foi aí que ele se juntou a gangues de jovens, como a famosa Five Points Gang, aprendendo o básico do crime, extorsão, como agir em um confronto e, principalmente, como impor medo e respeito. Seu primeiro trabalho sério foi como segurança e bartender em um bar de Coney Island, propriedade do gangster Frank Ayo. E foi lá que ele ganhou o apelido que o assombraria para sempre. Certo dia, quando Al tinha apenas 18 anos, ele cometeu o grande erro de fazer elogios indecentes a respeito do corpo da irmã do gangster Frank Galuccio. Enfurecido, Galuccio atacou o rosto de Capone com uma navalha afiada, causando grandes cortes em sua face. Al Capone foi hospitalizado e foram necessários mais de 40 pontos para fechar seus ferimentos. Por incrível que pareça, o implacável Capone nunca buscou vingança contra Galuccio e, posteriormente, ele ainda se tornaria guarda-costas de Capone. Mais grandes cicatrizes que Al Capone possuía no rosto lhe renderia o apelido de Scarface. Ele odiava o apelido. Inventava histórias de que ganhou as cicatrizes na guerra, pois a verdade era humilhante demais para ele, já que levou uma surra por não saber controlar a boca, uma lição que ele nunca mais esqueceu. Enquanto ainda era jovem, a figura mais importante em sua vida foi seu mentor, um gangster diferente, mais cérebro do que músculos, Johnny Torrio. Torrio via potencial em Capone. Ele não era só um brutamontes, era leal, ambicioso e rápido para aprender. Quando Torrio decidiu se expandir para o oeste, para uma cidade que era uma mina de ouro esperando para ser explorada, ele fez um convite que mudaria a história do crime organizado para sempre. Ele chamou Al Capone para Chicago. Pense em Chicago nos anos 1920. A lei seca tinha acabado de começar. O governo proibiu a venda de álcool, mas em vez de acabar com a bebida, eles apenas a tornaram ilegal. E quando algo que todo mundo quer se torna ilegal, quem a fornece se torna rei. Chicago era quase como o Velho Oeste, mas em vez de pistoleiros texanos com chapéus de cowboys, havia bandidos com ternos e gravatas e sotaque italiano. E Johnny Torrio, com Capone como seu braço direito, haviam chegado lá para tomar o trono. Torrio era o estrategista. Ele organizou o Chicago Outfit, um sindicato do crime que era mais parecido com uma corporação. Eles não vendiam apenas álcool, eles controlavam bordéis, casas de apostas, tudo o que desse dinheiro. Capone era o gerente de operações. Ele era o cara que garantia que a cerveja chegasse, que os concorrentes ficassem na linha e que a polícia olhasse para o outro lado. Eles não lutavam contra o sistema, eles o compravam.
Prefeitos, chefes de polícia, juízes, todos estavam na folha de pagamento de Torrio. Em 1924, eles basicamente tomaram a cidade vizinha de Cícero, intimidando eleitores com capangas armados para eleger seu próprio prefeito. Era o crime operando à luz do dia. Mas o trono tem um preço. Gangues rivais, especialmente a North Side Gang, não iam deixar barato. A violência explodiu no que ficou conhecido como as Guerras da Cerveja. Em 1925, Johnny Torrio foi emboscado e quase morreu. Baleado e abalado, ele decidiu que já bastava. Ele se aposentou, voltou para a Itália e entregou o império inteiro para seu protegido de 26 anos. Al Capone era agora o chefe, o rei indiscutível de Chicago. Com Capone no comando, o jogo mudou. Ele era mais ousado, mais visível e infinitamente mais violento que Torrio. Seu império faturava o equivalente a mais de $1,5 bilhão por ano em dinheiro de hoje. Ele morava em hotéis de luxo, tinha um exército de guarda-costas e seu nome estava em todos os jornais. A máquina de dinheiro de Capone era uma operação complexa e diversificada, muito além do simples contrabando de álcool. Suas destilarias e cervejarias operavam sem parar, abastecendo uma vasta rede de speakeasy, bares clandestinos que iam de porões sujos a clubes de jazz elegantes. Além da bebida, Capone controlava sindicatos de lavanderia, forçando empresários a pagar por proteção, e dominava o jogo ilegal com milhares de caça-níqueis e salas de apostas espalhadas pela cidade. Tudo isso era sustentado por uma corrupção sistemática. Ele tinha centenas de policiais, políticos e juízes em sua folha de pagamento, garantindo que ele operasse com quase total impunidade. Apesar da brutalidade de seus métodos, Capone cultivava cuidadosamente a imagem de um Robin Hood moderno. Para o público, especialmente para os pobres e imigrantes de Chicago, ele era um benfeitor. Durante a Grande Depressão, ele abriu uma das primeiras soup kitchens, cozinhas de sopa que serviam 3 refeições por dia para milhares de desempregados, garantindo que ninguém passasse fome sob sua vigilância. Ele distribuía perus no Dia de Ação de Graças e doava dinheiro para igrejas e orfanatos. Essas ações de caridade, amplamente divulgadas pela imprensa, criaram uma base de apoio popular e o pintaram como um homem do povo, um herói que ajudava os necessitados quando o governo falhava. Essa reputação permitiu que ele vivesse uma vida de glamour e excessos à vista de todos. Capone adorava a atenção da mídia, sempre vestido impecavelmente com ternos de seda caros, chapéus de feltro e anéis de diamante. Frequentava óperas, jogo de beisebol e as melhores casas noturnas, muitas vezes cercado por repórteres que anotavam cada uma de suas palavras. Ele se apresentava não como um gangster, mas como um homem de negócios, que simplesmente satisfazia a demanda do público. Essa presença constante na mídia o transformou em uma celebridade nacional, um símbolo da era do jazz e da rebeldia contra a lei seca, fascinando e aterrorizando a América na mesma medida. Mas para manter esse poder, o sangue precisava correr. A rivalidade com North Side Gang, agora liderada por George Bugs Moran, atingiu um ponto crítico. Moran era uma pedra no sapato de Capone, roubando seus carregamentos e desafiando seu domínio. Capone decidiu que era hora de acabar com a concorrência, de uma vez por todas. O que aconteceu naquele dia chocou a América e cimentou a lenda de Al Capone como um monstro. O plano era brutalmente genial. Capangas de Capone, disfarçados de policiais, entraram em uma garagem que era o quartel-general de Moran. Lá dentro estavam 7 membros da gangue rival. Eles não reagiram, afinal, eram apenas policiais. Que mal poderiam fazer? Surpreendidos, eles foram rendidos e alinhados contra a parede e fuzilados a sangue frio. Mais de 70 balas. Foi uma execução em massa. O alvo principal, Bugs Moran, escapou por sorte. Ele estava atrasado para a reunião e viu o carro da polícia do lado de fora. Então, deu meia volta. Já Capone tinha um álibi perfeito. Estava na Flórida, em sua mansão, garantindo que todos soubessem que ele estava longe do massacre à vista de todos. Este ato ficou conhecido como o Massacre do Dia de São Valentim e foi um ponto de virada para Chicago. A violência dos grupos criminosos não era mais algo que se escondia nas sombras. Estava na primeira página de todos os jornais. O público, que antes via Capone como um rebelde charmoso que fornecia um serviço, agora via o monstro por trás da máscara. O governo federal, humilhado, decidiu que já era suficiente. A caçada a Al Capone havia começado oficialmente. O governo lançou um ataque
em duas frentes. A primeira era a mais famosa, liderada pelo agente do Tesouro Elliot Ness e sua equipe, que a imprensa apelidou de Os Intocáveis, porque supostamente não podiam ser comprados. Formavam uma força-tarefa para acabar com Al Capone. Ness e seus homens eram uma pedra no sapato para Capone. Eles destruíam suas destilarias, interceptavam seus carregamentos e faziam muito barulho na mídia. Eles tentavam machucar o bolso de Capone, mas era como tentar esvaziar o oceano com um balde. O império era grande demais. Eles não conseguiam prender Capone por nenhum crime violento. Ninguém testemunhava contra ele. O medo era a melhor apólice de seguro que o dinheiro podia comprar. Mas havia a segunda frente, a menos glamourosa, mas muito mais eficiente. A Receita Federal. Enquanto Ness estava quebrando barris com machados, uma equipe silenciosa de contadores, liderada por um agente chamado Frank J. Wilson, estava travando uma guerra diferente, uma guerra de números. A lógica deles era simples. Capone vivia como um rei, gastando milhões. De onde vinha esse dinheiro? Ele nunca havia declarado um centavo desta fortuna no imposto de renda. O desafio era provar que o dinheiro era dele. Wilson e sua equipe passaram anos vasculhando registros, seguindo o dinheiro, procurando por qualquer deslize. E eles encontraram um livro-caixa de um dos negócios de Capone que registrava pagamentos para Al. Era a prova de que ele estava recebendo uma grande renda e sonegando o imposto. Era a ponta do iceberg que afundaria o Titanic de Capone. Em 1931, Al Capone foi a julgamento, não por assassinato, não por contrabando, mas por evasão fiscal. Ele estava tão confiante que até riu no tribunal. Tentou subornar o júri, mas o juiz trocou o júri no último minuto. O resultado? Culpado. Capone foi condenado a 11 anos de prisão federal. O gangster mais poderoso da América, que construiu um império com violência, foi derrubado por não pagar seus impostos. A ironia era esmagadora. Se Capone achava que a prisão seria fácil, ele estava enganado. Ele foi enviado para Alcatraz, a prisão mais segura e brutal do país. Em Alcatraz, ele era o prisioneiro número 85. Todo o seu dinheiro, sua influência, seu poder não valiam nada. Os outros presos o desprezavam. Ele chegou a ser esfaqueado no chuveiro. Seu status de rei do crime havia desaparecido. Mas o maior inimigo de Capone não era outro prisioneiro. Era uma doença que ele carregava há anos, a sífilis. Dentro da prisão, sem um tratamento adequado, a doença avançou para seu cérebro, causando uma condição chamada neurosífilis. O homem que aterrorizou Chicago começou a se perder em sua própria mente. Seu comportamento tornou-se errático, infantil. Relatórios médicos diziam que ele tinha a capacidade mental de uma criança de 12 anos. Ele foi libertado em 1939 por não ser considerado um risco à sociedade. Ele era apenas uma sombra pálida do que já foi. Passou seus últimos anos recluso em sua mansão na Flórida, cuidado pela sua esposa May. Ele pescava, conversava com árvores e, segundo relatos, tinha longas conversas com homens mortos há muito tempo. O grande Al Capone, o Scarface, agora era um homem quebrado, assombrado por seus próprios demônios. Em 25 de janeiro de 1947, aos 48 anos, Al Capone morreu. Não em um tiroteio glorioso, mas de uma parada cardíaca após um derrame. O rei de Chicago morreu em sua cama, um fim silencioso e patético para uma vida de turbulência, fúria e glamour. Então, por que décadas depois ainda nos interessamos por Al Capone? Porque a história dele é mais do que um conto de crimes brutais. É uma distorção sombria do sonho americano. Ele veio do nada e construiu um império, desafiando a lei e o próprio governo. Ele se tornou o arquétipo do gangster moderno, uma figura que a cultura pop recicla sem parar. Ele era um monstro, um assassino a sangue frio responsável pela morte de centenas, mas também era um gênio do marketing, um homem que entendia de imagem pública e que se vendia como um benfeitor, enquanto envenenava a cidade com violência. A história de Al Capone revela uma verdade desconfortável. A linha entre o herói e o vilão, entre a ordem e o caos, é mais tênue do que gostamos de admitir. Ele foi um produto de seu tempo, um sintoma de uma sociedade cheia de contradições, e seu legado serve como aviso eterno. Nenhum império, não importa quão poderoso, é grande e sólido demais para cair. E no fim, de uma forma ou de outra, o sistema sempre vence. Se Al Capone era o astro do rock da máfia, o rosto estampado em todos os jornais, existia um outro mafioso que foi o gênio silencioso nos bastidores. Este era Lucky Luciano, o maestro que compôs a Sinfonia do Crime Organizado Moderno.
Esqueçam a imagem do gangster de fala grossa e pavio curto que resolve tudo na base da bala. A história de Charles Lucky Luciano é a de um visionário, um revolucionário que olhou para o caos sangrento das gangues de rua e viu o potencial para uma corporação nacional. Esta não é apenas a história de um criminoso siciliano que subiu na vida. É a história de como um jovem imigrante, com uma mente mais afiada que qualquer navalha, demoliu a velha máfia e construiu em seu lugar um império interligado, uma rede de poder que se estendia de costa a costa dos Estados Unidos. Ele transformou a extorsão em um negócio, a guerra de gangues em uma estratégia corporativa e os chefões rivais em membros de um conselho de administração. E, finalmente, é a história de como o governo americano, depois de condenar seu inimigo mais engenhoso, se viu forçado a fazer um pacto com ele para vencer uma guerra mundial. Prepare-se para conhecer a história de Salvatore Lucania, o homem que se tornou Lucky Luciano e inventou o crime organizado como conhecemos hoje. Nascido como Salvatore Lucania em 1897 no coração da Sicília, sua história americana começou como a de tantos outros, com uma viagem de navio para uma terra de promessas. Mas em Nova York, no início do século XX, especialmente a Lower East Side, era um caldeirão de pobreza, mas também de oportunidade, onde a linha entre o trabalho honesto e o crime era quase invisível. Para o jovem Salvatore, as regras da nova terra pareciam feitas para manter gente como ele no fundo do poço. A escola não lhe ensinou nada que as ruas já não estivessem ensinado de forma mais eficaz. Foi nesse ambiente que ele forjou a aliança mais importante de sua vida, não com outros italianos, mas com dois jovens judeus tão ambiciosos e marginalizados quanto ele, Meyer Lenski e Bugsy Siegel. Juntos eles formaram uma gangue multiétnica, uma anomalia em uma época em que os criminosos se apegavam às suas origens. Era o primeiro sinal do pensamento pragmático de Luciano. Lealdade e lucro eram mais importantes que o sangue. Seu apelido Lucky, sortudo, viria de um evento que deveria ter terminado sua carreira antes mesmo de começar. Em 1929, ele foi sequestrado por uma gangue rival, espancado, esfaqueado e deixado para morrer na praia. Contra todas as probabilidades, ele sobreviveu. Quando a polícia o encontrou, ele se recusou a identificar seus agressores, seguindo o código de silêncio da máfia à omerta. O incidente lhe rendeu uma cicatriz facial permanente no olho e o apelido que o definiria. Ele não era apenas durão, ele tinha sorte. E no mundo do crime, a sorte é uma moeda valiosa. Enquanto Al Capone construía seu feudo pessoal em Chicago, Luciano vivia um problema maior em Nova York. O poder estava dividido entre dois chefões da velha guarda, conhecidos como Mustache Patches. De um lado estava Joe DeBoss Masseria, do outro Salvatore Maranzano. Eles eram dinossauros da máfia, homens que se apegavam a tradições sicilianas ultrapassadas, desconfiavam de não-sicilianos e tratavam uma guerra sangrenta e sem fim pelo controle da cidade, a Guerra Castellammarese. Luciano, oficialmente o soldado de Masseria, via essa guerra como um desperdício. Ruim para os negócios, ruim para a estabilidade. Enquanto os velhos chefes lutavam por honra e tradição, Luciano, Lenski e sua nova geração de gangsters queriam uma coisa: lucro constante e sem interrupções. Foi então que ele executou o golpe de mestre mais audacioso da história da máfia. Primeiro, ele fez um acordo secreto com Maranzano para atrair seu próprio chefe. Em 1931, Luciano convidou Masseria para um almoço em um restaurante em Coney Island. Durante o jogo de cartas, Luciano se desculpou para ir ao banheiro. Segundos depois, pistoleiros invadiram o local e fuzilaram John Masseria. A guerra havia acabado, ou assim parecia. Mas o velho Maranzano se declarou o capo de tutti i capi, o chefe de todos os chefes, e reorganizou a máfia, recompensando Luciano com uma posição de poder. Mas Luciano não derrubou um rei para coroar o outro. Maranzano era apenas mais um Mustache Patch, um tirano com uma visão limitada. 6 meses depois, Luciano atacou novamente. Ele enviou um esquadrão de assassinos judeus, disfarçados de agentes federais, para o escritório de Maranzano. O último dos dinossauros foi esfaqueado e baleado até a morte. Em um único ano, Luciano eliminou os 2 maiores chefões de Nova York e encerrou a era dos Mustache Patches. Agora o caminho estava livre para sua verdadeira inovação.
Com o poder consolidado, Luciano fez algo revolucionário. Ele aboliu o título de chefe de todos os chefes. Ele sabia que o poder absoluto corrompia e, o mais importante, gerava guerras intermináveis, além de colocar um alvo em suas próprias costas. Em seu lugar, ele criou a Comissão. Pense na comissão como um conselho de administração da máfia. Era composta pelos chefes das famílias mais poderosas de Nova York e de outras grandes cidades como Chicago. Seu propósito era simples e genial: regular as atividades do crime organizado em todo o país. A comissão resolvia disputas territoriais, autorizava ou proibia execuções e criava políticas para maximizar os lucros de todos. Foi a transformação da máfia de uma coleção de chefes feudais em guerra para um sindicato nacional do crime. E Luciano era o presidente do conselho, não um ditador. Seu poder vinha de sua inteligência, sua diplomacia e da aliança inabalável com Meyer Lansky. Enquanto Capone era um rei que governava pela força bruta e pela visibilidade, Luciano era um CEO que operava nas sombras, preferindo a influência à notoriedade. Ele era dono de bordéis, controlava sindicatos e tinha uma fortuna, mas seu nome raramente aparecia nos jornais. Essa era a sua força. Mas a invisibilidade não dura para sempre. Um promotor público ambicioso e implacável chamado Thomas E. Dewey viu em Luciano o alvo perfeito para alavancar sua carreira política. Dewey não conseguia prender Luciano por assassinato ou contrabando. As testemunhas tinham muito medo. Então, ele usou uma tática diferente. Atacou Luciano através de sua rede de prostituição. Em 1939, Dewey construiu um caso acusando Luciano de ser o cérebro por trás de uma vasta rede de prostituição forçada. O caso era frágil, baseado em grande parte no testemunho de prostitutas e criminosos de baixo escalão que foram pressionados a depor em troca de sentenças mais leves. Para muitos, a acusação parecia absurda. Luciano, um homem que lidava com milhões, se envolveria diretamente no gerenciamento de bordéis? Ainda assim, Dewey foi implacável. Ele pintou Luciano como o maior traficante de mulheres do país. No final, o júri condenou. Charles Lucky Luciano foi sentenciado de 30 a 50 anos de prisão, a pena mais longa já imposta para esse tipo de crime. O arquiteto do crime moderno foi derrubado, não por seus grandes crimes estratégicos, mas por uma acusação considerada suja, até mesmo pelos padrões do submundo. A história de Luciano poderia ter terminado ali, em uma cela de prisão no interior do estado de Nova York, mas então o mundo entrou em guerra. Após o ataque a Pearl Harbor em 1941, a Marinha dos Estados Unidos estava desesperada. Havia suspeitas de sabotagem nos portos de Nova York, controlados por sindicatos sob a influência da máfia italiana. Em mais um episódio bizarro da história americana, o governo fez um pacto com o diabo. Eles precisavam de ajuda para proteger os portos e sabiam que o único homem cuja ordem os estivadores e sindicalistas obedeceriam estava atrás das grades: Lucky Luciano. Através de intermediários, a Marinha fez um acordo. Em troca de sua cooperação, a pena de Luciano seria reconsiderada. Da sua cela, Luciano deu a ordem. A sabotagem nos portos cessou. Mais tarde, conforme os aliados planejavam a invasão da Sicília, a inteligência naval novamente recorreu a Luciano. Ele usou seus contatos na máfia siciliana para fornecer mapas, informações e garantir que a população local ajudasse as tropas americanas. A contribuição exata de Luciano para o esforço de guerra é debatida até hoje, mas o resultado não é. Em 1946, o promotor Thomas E. Dewey, agora governador de Nova York, comutou a sentença de Luciano. Ele cumpriu a promessa, mas havia uma condição. Luciano seria deportado para a Itália e nunca mais poderia pisar em solo americano. Luciano foi libertado, mas se tornou um rei exilado. Ele tentou se estabelecer em Cuba, organizando a famosa Conferência de Havana em 1946, uma grande reunião da máfia para reafirmar seu poder. Mas a pressão do governo dos Estados Unidos forçou Cuba a expulsá-lo. Ele foi enviado de volta para a Itália, onde passou o resto de sua vida em Nápoles, sob a constante vigilância. Ele era um homem extremamente rico, uma lenda viva, mas estava longe do centro do poder que ele mesmo havia criado.
Há fortes evidências de que ele se tornou uma figura central no tráfico internacional de heroína, usando suas antigas conexões para construir uma nova rota de drogas para os Estados Unidos. Era a única maneira de se manter relevante. Em 26 de janeiro de 1962, Lucky Luciano foi ao aeroporto de Nápoles para se encontrar com um produtor de cinema americano, interessado em fazer um filme sobre sua vida. Enquanto esperava, ele sofreu um ataque cardíaco fulminante e morreu ali mesmo, no chão do aeroporto. Um fim anticlimático para o homem que reorganizou o submundo do crime. Enquanto o legado de Al Capone é o do gangster icônico, uma figura da cultura pop, o legado de Lucky Luciano é mais profundo e mais significativo. Ele não deixou para trás apenas uma lenda, mas uma estrutura, um sistema. A comissão que ele criou governou o crime organizado americano por mais de meio século. Ele provou que a cooperação e a estratégia eram mais lucrativas que a guerra e o caos. Luciano foi um monstro, um criminoso cuja inovação permitiu que o crime florescesse de forma mais eficiente do que nunca. Mas sua história é a personificação da inteligência estratégica aplicada ao submundo. Ele não foi apenas um gangster, foi o arquiteto que desenhou a planta da máfia moderna, o império invisível, cujas fundações ele construiu com sangue, traição e uma visão de negócios perversamente brilhante. Se Al Capone era o showman da máfia e Lucky Luciano o grande arquiteto do crime organizado norte-americano, existia um terceiro rei, um soberano que governou por mais tempo e com mais poder que qualquer outro. Seu nome era Carlo Gambino. Ele foi um chefão silencioso, o maestro das sombras. Esqueça a imagem do gangster de cinema que vive em mansões e atira com metralhadoras. A história de Gambino é a história de um fantasma, um homem cuja força não vinha do barulho de suas armas, mas do silêncio que ele impunha. E assim ele se tornou o rei invisível de Nova York. Nascido na Sicília em 1902, em uma cidade mergulhada nas tradições da Cosa Nostra, Carlo Gambino não aprendeu o crime nas ruas de Nova York. Ele o trouxe no sangue. Sua família já fazia parte da teia de poder da máfia siciliana, e ele foi criado nesse código de silêncio, honra distorcida e violência calculada. Quando chegou ilegalmente aos Estados Unidos em 1921, a bordo de um navio cargueiro, ele não era mais um imigrante pobre em busca do sonho americano. Ele era um soldado treinado e pronto para a guerra, com uma carta de recomendação de mafiosos italianos para seus primos americanos. Ele rapidamente se integrou à família criminosa que um dia levaria seu nome, trabalhando sob o comando de chefes da velha guarda. Seu mentor, a figura que mais o influenciou, foi um dos homens mais temidos da história do crime organizado, Albert Anastasia. Anastasia era a personificação da brutalidade. Conhecido como Carrasco Mor, ele foi o chefe da temida Murder Inc., o esquadrão da morte oficial da máfia, responsável por centenas de assassinatos. Anastasia era um homem de pavio curto, impulsivo, que governava pelo medo e resolvia problemas com uma pilha de corpos. Gambino, seu vice-chefe, era o oposto, calmo, analítico e incrivelmente paciente. Ele observava cada movimento de seu chefe. Ele aprendeu com a eficiência de Anastasia, mas também viu sua violência desenfreada não como um sinal de força, mas como uma fraqueza fatal. Cada assassinato público, cada explosão de raiva, era um barulho desnecessário que atraía a atenção indesejada da polícia e do governo. Por décadas, Gambino serviu como um subordinado leal e discreto, acumulando poder, respeito e uma vasta fortuna, enquanto esperava com paciência de um predador o momento perfeito para seu checkmate. Esse momento chegou na manhã de 25 de outubro de 1957. Cansado do reinado cada vez mais errático e perigoso de Anastasia, e com a bênção de outros chefes como Vito Genovese e Meyer Lansky, Gambino executou um dos golpes mais cirúrgicos e icônicos da história da máfia. Não houve uma guerra de gangues prolongada, nem meses de tiroteios nas ruas. Em vez disso, houve uma única e chocante explosão de violência. Albert Anastasia estava relaxando em uma cadeira de barbeiro no Park Sheraton Hotel em Manhattan, com o rosto coberto por toalhas quentes, completamente vulnerável. Dois pistoleiros entraram, com os rostos cobertos por lenços, e dispararam uma saraivada de balas, matando o Carrasco Mor instantaneamente. Foi um assassinato audacioso, limpo e profissional,
Ninguém jamais foi condenado pelo crime, mas todos no submundo sabiam quem estava por trás daquilo. Carlo Gambino, o vice-chefe silencioso, havia se tornado o chefe. Com o poder finalmente em suas mãos, Gambino iniciou uma revolução silenciosa. Ele herdou um exército de assassinos e bandidos, mas passou a governá-lo como presidente de uma corporação multinacional. Sua filosofia era simples e genial: máximo lucro, mínimo risco. Uma de suas primeiras e mais importantes decisões foi proibir terminantemente seus homens de se envolverem com o tráfico de narcóticos. Ele não tinha objeções morais, seu cálculo era puramente pragmático. Ele sabia que as longas e inevitáveis sentenças de prisão, juntamente com a atenção implacável das agências federais que o tráfico de drogas atraía, não valia o lucro. O risco superava a recompensa. Em vez disso, ele direcionou sua família para os crimes mais silenciosos e sistemáticos, aqueles que se infiltravam na estrutura da cidade. Ele expandiu seu controle sobre os sindicatos, especialmente os das docas e da construção civil, permitindo-lhe desviar milhões de dólares de projetos públicos e privados. Ele comandava uma vasta rede de agiotagem, tornando-se o banqueiro não oficial do submundo. E o mais importante, ele foi um pioneiro na infiltração de negócios legítimos, usando empresas de fachada para lavar dinheiro e gerar renda limpa. A família Gambino transformou-se em um povo cujos tentáculos se estendiam por toda a economia de Nova York, da coleta de lixo à indústria de vestuário, sugando lucros de forma discreta e constante. O verdadeiro gênio de Gambino residia em sua capacidade de governar pela astúcia, não pela bala. Onde outros chefes viam um insulto que exigia sangue, Gambino via uma oportunidade de negócio ou uma fraqueza a ser explorada. Ele era um mestre da manipulação. Resolvia disputas entre as famílias não como um tirano, mas como um diplomata, um mediador respeitado. Chefes de outras famílias vinham a ele em busca de conselhos, sem perceber que estavam sendo guiados por uma mente que já havia calculado todos os resultados possíveis, sempre em seu próprio benefício. Ele enfraquecia seus rivais sutilmente, colocando um contra o outro, apoiando a facção poderosa apenas o suficiente para manter o equilíbrio de poder. Raramente precisava usar a violência, pois sua influência era tão absoluta que sua palavra era lei. Claro, mesmo um rei mais silencioso precisava, ocasionalmente, mostrar sua força para manter a ordem. Um gangster rebelde chamado Joseph Crazy Joe Gallo desafiou abertamente o poder de Gambino. Ele se tornaria a exceção que confirmou a regra. Após uma série de provocações e a tentativa de iniciar uma guerra civil na família Colombo, Gallo foi fuzilado em um restaurante em Little Italy em 1972, enquanto celebrava seu aniversário. Foi um recado claro, público e brutal para todo o submundo. Até a grande paciência do rei tinha um limite, e cruzá-lo era fatal. Enquanto consolidava seu império, o FBI e outras agências de aplicação da lei estavam obcecadas por ele. Eles sabiam, sem sombra de dúvida, que Carlo Gambino era o capo de tutti i capi, não oficial, o chefe mais poderoso da máfia em toda a América. Eles mostraram uma operação de vigilância massiva e contínua. Grampearam sua casa, seus carros e os locais que ele frequentava. Seguiram cada passo seu, dia e noite. Mas Gambino era um fantasma, um mestre da discrição. Ele vivia em uma modesta casa de tijolos no Brooklyn, em um bairro de classe média. Dirigia um carro simples e passava os dias cuidando de seu jardim. Suas conversas de negócios mais importantes eram feitas em sussurros, durante caminhadas lentas pelo bairro, longe de qualquer microfone. Para o mundo exterior e seus vizinhos, ele era apenas o Sr. Gambino, um velhinho italiano aposentado e inofensivo. O FBI acumulou milhares de horas de vigilância e montanhas de relatórios, mas nunca conseguiu uma única prova concreta para condená-lo por um crime sério relacionado à sua posição. Ele era, para a frustração das autoridades, praticamente intocável. A história de Carlo Gambino terminaria de uma forma quase anticlimática, um final que, em si, representa sua maior e mais definitiva vitória. Em 15 de outubro de 1976, enquanto o governo federal finalmente começava a ter sucesso em prender os chefes das outras famílias com base em novas leis, Carlo Gambino morreu em sua própria cama, vítima de um ataque cardíaco. O homem que orquestrou inúmeros crimes, que comandou um império multibilionário e que enganou o sistema de justiça por toda a sua vida, morreu de causas naturais, cercado por sua família.
Ele nunca passou um dia sequer em uma prisão federal por suas atividades como chefe da máfia. Foi um feito sem precedentes para um chefe de seu calibre e longevidade. Gambino provou que a verdadeira força não reside na ostentação de Capone ou na violência de Anastácia, mas na invisibilidade. Apesar de sua discrição, ele foi um monstro sem dúvida, um parasita social cuja organização prosperou na corrupção e no medo. Mas foi um monstro calculista, paciente e brilhante em sua própria esfera perversa. Sua história é a prova de que o homem mais perigoso geralmente não é aquele que grita mais alto, e sim aquele que das sombras move silenciosamente todas as peças do tabuleiro, garantindo que o jogo sempre termine a seu favor, sem que ninguém perceba que ele esteve jogando.